oportunidade de estarmos aqui, reunidos em seu santo nome, a fim de buscarmos essa melhora, esse entendimento, essa aceitação em relação às coisas que não podemos mudar. Te pedimos coragem, Senhor, para mudar aquelas coisas e situações que podemos. E te pedimos principalmente, Senhor, sabedoria para diferenciar uma das outras. Pai, acerene as nossas mentes e os nossos corações, que os bons espíritos aqui presentes possam nos assistir, nos encorajar e nos fortalecer diante das nossas fragilidades. Que a sua paz e o seu amor reine no coração de cada um de nós agora e sempre. Que assim seja. Boa tarde. Boa tarde. Muito obrigada pela escolha de estarmos aqui hoje. Aos nossos irmãos que nos acompanham através da internet, é sempre uma honra, um prazer imenso poder compartilhar esses poucos minutos junto com vocês sobre tantos temas, tanta riqueza de oportunidade que nos traz aqui na nossa casa espírita, especialmente o Lar Forças do Amor, onde nós podemos, graças a Deus, contar com a contribuição dos nossos irmãos encarnados e desencarnados, que com tanto carinho prepara o nosso tratamento, nos assiste, nos acolhe. E quando a gente percebe uma mensagem como essa, que tão singela e tão verdadeira, para nos apontar o caminho que a gente precisa aprender a percorrer, né? Porque quando a gente chega do lado de lá, a Sandra saiu, mas eu queria dar uma boa notícia para ela. Essa eternidade que ela queria ser para a semente, ela já ganhou desde a sua criação. O que acontece é que nós vamos trocar essa roupagem física. O restante, a gente vai voltar quantas e quantas vezes for necessário numa nova vestimenta. Mas a eternidade, viu, Sandra? Eu tenho que te dar uma boa notícia. Você já ganhou. Desde a sua criação. Você vai trocar só de roupa. Mas a gente volta porque Deus é amor. E é sobre esse amor que Ele tem por nós e que o evangelista João nos trouxe com tanta propriedade, né? Quando ele nos deu a certeza, nos escrevendo isso, Deus é amor. E o poder de cura do amor, ele é algo que transcende o nosso entendimento, e muitas coisas a gente não precisa entender. Muitas coisas a gente não precisa de explicação matemática. Nós precisamos simplesmente deixar que Deus, que Cristo, que é o governador da terra, possa direcionar os nossos passos, as nossas assertividades, porque quer estejamos no plano espiritual ou quer estejamos no plano material, existem leis. Como aqui nós não temos a lei de trânsito, alguém codificou que ultrapassar o sinal vermelho é proibido. Muitos motoristas ultrapassam, às vezes isso pode lhe custar a vida ou a vida de outrem, e mesmo ultrapassando esse sinal vermelho, a lei não deixou de existir. Então existem leis como a lei do amor, a lei da justiça, que mesmo que você não tome consciência da aplicabilidade dela na sua vida, ela está lá, ela existe e ela funciona perfeitamente bem. Por isso que uma mãe, às vezes ainda não teve condição agora de estar com essa filha, de visitar essa filha, mas isso com certeza é um processo que ela vai chegar, porque Deus é amor.
E a única coisa que governa com tanta propriedade, com tanta sabedoria, desde a composição dos astros, a rotatividade da Terra, porque existe a lei de amor. E isso não só para nós humanos, a gente vê isso na natureza de uma maneira tão linda, né? Quando a cachorrinha está lá com a sua ninhada e defende os seus filhotes com tanta voracidade, é a lei de amor, de proteção, que ela está ali instintivamente para proteger. Então hoje nós vamos falar do poder de cura do amor. Como que a gente pode, num sentimento tão latente que Deus depositou no coração de cada um de nós, usufruirmos e dedicarmos e ampliarmos esse sentimento do amor. Só que quando a gente fala em amor, nós temos uma visão ainda muito superficial, muito rasa, da verdade, da essência desse amor. A gente costuma categorizar o amor como o amor de mãe para filho, que talvez seja o amor mais próximo do amor de Deus, né? Que é um amor incondicional. Nós conseguimos entender o amor conjugal de homem e mulher, embora muitas vezes confundido e misturado com prazer carnal, fisiológico. Nós não conseguimos ainda entender o amor fora das paredes do nosso clã, da nossa casa, da nossa intimidade, que é o amor para o próximo. Porque temos muito pouco ou nenhum entendimento sobre o amor próprio. Porque foi Jesus que disse: amai ao próximo como a ti mesmo. Veja que ele nos lembrou da importância de nos amarmos, de nos conhecermos, de darmos valor a nós mesmos, para que depois nós possamos fazer isso a outrem. Então, qual a dificuldade que nós experienciamos e vivenciamos quando a gente, muitas das vezes, não consegue nos amar, aceitar as nossas fragilidades, as nossas imperfeições? Então, no começo, quando Jesus veio à Terra, foi um dos maiores atos de amor que a humanidade já pôde perceber. E naquela época existia a lei de Moisés, que médium que era, recebeu os 10 mandamentos, porque ele precisava de alguma forma disciplinar as pessoas daquela época e que eram muito instintos, muito brutos e agiam de maneira... Então, por isso, não matar, não roubar, não cobiçar a mulher do próximo. Existia ali muita dificuldade da convivência, da fraternidade e de você conseguir entender o outro como um irmão. Então, por isso que ele diz: eu não vim destruir a lei, eu vim complementar. E aí, através da vinda de Jesus na Terra, é que nós podemos entender o complemento do amor nas leis que Moisés precedeu. Então, esse amor, no sentido literal da palavra, de você entender durante toda a passagem dele na Terra, os evangelistas assinalou a presença do amor, o exemplo do amor em todas as passagens dele. Quando, por exemplo, ele está pregando em praça pública e aquela mulher adúltera ia ser apedrejada pelas pessoas que estavam ali, o que ele fez? Num ato de indulgência, ele conteve a multidão simplesmente dizendo: atire a primeira pedra, aquele que nunca pecou. Então ele nos convidou para a autocrítica, a autoanálise. E nos ensinou a importância do não julgamento.
E até hoje, 2000 anos depois, a gente ainda tem muita dificuldade em não julgar. A gente tem um costume muito ruim, muito errado, de rotular as pessoas, de julgar as pessoas, de apontar o dedo na ferida, na dor, na atitude errada do outro. Sendo que Jesus nos ensinou, isso foi um ato de amor, de extremo amor, né? Então ele nos convidou a fazer uma análise primeiro, uma autocrítica, para depois nós julgarmos a outra. E o que aconteceu? A consciência coletiva absorveu aquela mulher e Jesus disse para ela: vá e não peques mais. Também a passagem do bom samaritano, quando existia lá na rua alguém ferido, fora assaltado, covardemente espancado, e ele ficou jogado ali na rua, uns passavam por ele e seguiam os seus afazeres, e outro desceu, foi lá, o socorreu, o colocou numa, tipo um albergue, uma pensão, pediu para que cuidassem dele, seguiu a sua viagem, voltou depois para pagar as custas daquele homem. Essa passagem também nos lembra a importância do amor, da caridade, da solidariedade com a dor e o problema do nosso irmão. O próprio Jesus, quando fora crucificado, ali mesmo na cruz, diante de tanta injustiça que nós cometemos contra ele, o que ele faz? Exemplifica mais uma vez o amor por nós e diz: Pai, perdoa-os. Eles não sabem o que fazem. Ali mesmo, junto com um bom ladrão, mais um ato de bondade, quando ele disse: Senhor, me leva para o reino do seu Pai. Ele diz: ainda hoje você estará no reino de meu Pai comigo. Então, o tempo inteiro, em todas as pregações, durante os 33 anos que ele vivenciou carne, homem, ele só nos ensinou a amar, a perdoar, a não julgar, a sermos indulgentes. Tem uma história muito bonita que o Divaldo Pereira Franco nos conta. Na época de 1912, na época de um holocausto que ficou por debaixo do pano, a mídia não divulgou como divulgou na época dos judeus, mas que foi de uma tragédia humana sem limites. Quando os turcos otomanos entrou em conflito belicoso com os armênios, foi uma época de muita dor. Para que vocês tenham ideia, foram exterminados mais de 1.500.000 armênios, com extrema crueldade, porque a guerra só tem perdedores. Ali a animosidade, você mata de maneira extremamente fria e covarde uma pessoa que você nunca nem viu. São inimigos políticos, etnias, raças e religiões que se matam pura e simplesmente porque não compartilham de um mesmo ponto de vista. E esse é o cenário quando uma jovem moça de apenas 15 anos vê os turcos otomanos invadindo a aldeia dela e entra pela porta da frente, arrebenta a porta, e dentro dessa casa tem uma família, pai, mãe e duas jovens, uma de 12 e uma de 15 anos. Sem a menor cerimônia, um desses homens, que deve ser o líder, pela roupagem dele, pelo cap na cabeça, a arma no coldre, dispara friamente contra os pais daquelas jovens. A jovem de 12 anos é atirada aos soldados
para que fosse estuprada e violentada até a morte em praça pública. A irmã mais velha, com apenas 15 anos de idade, é levada para a casa desse chefe da guarda, desse homem de alta patente, e provavelmente esse homem era um psicopata sexual, porque quando ela chegou lá, ela percebeu que tinha outras jovens na mesma situação de escrava sexual daquele homem de alta patente. E uma pessoa vítima de uma violência dessa contra a família, contra a irmã e contra ela mesma, desejaria ter morrido como os pais foram, porque você não mata a matéria, você mata os sonhos, você mata a juventude, você tira dessa pessoa os sonhos, e essa pessoa começa a enxergar a humanidade através daquela dor, daquela tragédia que ela foi submetida. E essa moça passou então 2 anos dentro desse cenário terrível, e depois ela consegue fugir desse cenário de escravidão e foge para a Turquia. E lá na Turquia, na década de 1920, ela resolve fazer enfermagem. Ela se forma e começa a trabalhar num grande hospital em Istambul. E ali ela fica completamente absorvida para salvar vidas. Era o que lhe dava prazer. Era o que lhe dava sentido na vida. Passou alguns anos e eles receberam, dentro desse hospital, um senhor de alta patente do exército turco, mas ele foi acometido por uma doença muito grave. Ele tinha as carnes apodrecendo em vida, feridas abertas de um mau cheiro insuportável. Como ele era de alta patente, ele foi jogado nos fundos desse hospital e o diretor do hospital chama essa enfermeira, que já era conhecida pelo amor e pela abnegação com que ela tratava dos seus pacientes. Então, o gestor do hospital a convida, fala: filha, nós temos aqui um paciente que requer muito cuidado e muita devoção. Se você quiser ficar designada para cuidar dele, só que ele tem poucos dias de vida. Quando ela adentra aquele quarto escuro, um mau cheiro insuportável, e ela começa a tratar de uma maneira tão abnegada desse homem, a lavar suas feridas dia após dia. Ela ficou durante 6 meses, chegou a emagrecer, fisicamente cansada, mas nunca deixou de cuidar desse homem de grande patente, até que essas feridas cederam e esse homem ficou curado. E aí ele vai falar com o diretor do hospital e fala: eu quero te agradecer, porque o tratamento daqui foi espetacular e eu estou curado. E o gestor do hospital, um homem muito digno, fala: você não tem que me agradecer. Você deve a sua vida, a sua cura, aos cuidados de uma enfermeira. E mandou chamar. E ela veio discreta, silenciosa, como sempre. E aí, quando ela chegou lá, o soldado de grande patente agradecer, o homem fez uma observação, falou: eu percebo que o seu turco tem um sotaque diferente. E ela disse para ele: eu sou armênia. E aí esse coronel fala: eu conheço a Armênia, eu já estive lá. Eu sei, eu me recordo do senhor. O senhor esteve na minha aldeia. O senhor esteve na minha casa, aonde o senhor matou os meus pais e jogou a minha irmã de 12 anos
para ser estuprada até a morte em praça pública pelos seus soldados. E a mim você fez escrava sexual junto com outras moças por mais de 2 anos. Imagina como que aquele homem sentiu remorso, vergonha de estar ouvindo daquela jovem enfermeira um relato tão doloroso. Mas o que mais doeu ainda estava por vir. E aí ele falou: escuta, eu quero te fazer uma pergunta, eu preciso te perguntar uma coisa. Você me reconheceu? E ela disse: sim. Assim que eu coloquei os olhos em você, eu te reconheci. E ele falou: então por que me salvou? Por que salvou o seu algoz? E aí ela respondeu: Sandra, pega uma água lá comigo, por favor. E aí ela respondeu: porque eu ouvi um homem samaritano ensinar que nós não devemos fazer com o outro o que não queremos que nos faça. Eu aprendi com o samaritano que a gente deve amar os nossos inimigos e amar ao próximo como a nós mesmos. Então aquele homem de alta patente sentiu as suas carnes doerem mais do que quando ele foi consumido pela doença. E ele aprendeu ali, com uma jovem moça enfermeira, que o amor cura. Porque só, gente, quem de nós aqui teríamos a grandeza, a nobreza que essa mulher teve de curar o assassino de seus pais e de sua irmã? Mas além disso, ela não disse uma palavra para o agravar, para o ferir. Ela simplesmente cumpriu com o dever cristão. Ela não cumpriu o dever de enfermagem. Ela cumpriu um dever maior, que foi o chamamento de Jesus quando ele esteve aqui. Então, é de uma grandiosidade, de uma nobreza que nos fala muito fundo. Quando Jesus pediu para que nós amássemos o nosso inimigo e orássemos por aquele que nos persegue, era um exemplo dessa moça que ele estava dizendo, não é? E é fácil. Gente, nós não conseguimos amar, cuidar devotadamente nem do nosso parente que está doente. Quantos aqui de nós assistimos todos os dias a mãe, o pai, o irmão que envelheceu, que está doente e que precisa do cuidado? Sempre é 1 ou 2 que toma conta, às vezes são 5 filhos, mas 3 ou 4 pica mula na hora de irmos lá reconhecer o amor que Jesus nos ensinou. Amar o nosso próximo. A Madre Teresa de Calcutá tem uma fala que eu acho belíssima. Ela diz: se você quer paz no mundo, volte para sua casa e ame a sua família. Olha que conselho absolutamente lindo e difícil de executar. Porque nós não conseguimos esse amor dentro de 4 paredes. Existe irmandade de 2, de 3, de 4, de 10. E se um irmão fica doente, 9 acham difícil. Não tem um pingo de entendimento para compartilhar, para repartir aquela obrigação.
Mas às vezes esse mesmo que acha difícil cuidar do irmão, vai no albergue, cuida de um estranho, consegue se desdobrar para um terceiro, mas não consegue fazer isso dentro do próprio ambiente doméstico. Então aquele filho que infelizmente se perdeu nos vícios da droga, nos vícios da bebida, nas fascinações do mundo, e a gente tem tanta dificuldade para abraçá-lo, para aceitá-lo, quanto mais para ter esse nível de amor. Tem um exemplo lindo também de Bezerra de Menezes, que fora médico no Rio de Janeiro. E certa vez ele estava com uma filha muito doente. Ele chegou em casa depois de um dia exaustivo de trabalho e ele percebeu que já não tinha muita coisa o que fazer, porque a menina estava com febre há muitos dias. E médico que ele era, ele percebeu que às vezes a medicina já não podia fazer muita coisa pela filha dele. E ele chegou cansado, a sua esposa foi fazer uma sopa. Quando ele começou a tomar a sopa, bateu na porta. Doutor Bezerra, está? A esposa dele disse, está. Aí ele foi lá ver uma mãe desesperada e falou para o Bezerra, em nome de Jesus, doutor Bezerra, me auxilia com a minha filha, ela está muito enferma, eu não tenho mais o que fazer. Aí a esposa dele ficou quietinha no canto, mas os olhos dela pedia para ele, não vá, a nossa filha está precisando de você. Ele, médium que era, sensível, uma alma do mais alto valor, virou para a esposa dele e disse, não tem mais nada material que eu possa fazer pela nossa filha. E eu vou com essa mãe tentar ajudar a filha dela. A mãe assentiu porque entendia que no coração nobre do marido dela, ele estava fazendo um apelo pela profissão que ele escolheu. E ele saiu, não de carro como a gente vai hoje, ele saiu a pé e foi com aquela mãe. Chegou lá, ele percebeu a extrema necessidade material, né, que a família tinha. E aí ele colocava compresses de água gelada nessa criança, foi fazendo passe, foi trocando essas compressas e a febre foi cedendo. Quando já era quase manhã, ele prescreveu uma receita, deixou em cima da mesa com algum dinheiro, porque ele percebeu que ela não tinha condição material para aviar aquela receita. Fez um último passe e foi embora para a casa dele. Quando ele chegou lá, a esposa estava dormindo, a filha, que parecia que não ia resistir mais, estava descansando serena. Porque enquanto ele foi cuidar da filha daquela mãe, Deus proveu a saúde da filha. Então, a lei de amor, ela é simples assim. Você tem que ter, nós temos que ter desprendimento, amar além do nosso filho, como Jesus falou quando ele estava na cruz. Ele virou para a mãe dele, que acho que foi a mãe que mais sofreu dentro de todas as mães do mundo até hoje, né? Ver um filho crucificado, e disse para ela, Maria, eis aí os seus filhos. João, eis a sua mãe. Nos ensinando a amar a humanidade. Nos ensinando a amar com essa grandeza de você se desprender, que é a caridade, que é uma das formas mais lindas, uma das filhas mais lindas do amor. E o amor tem várias filhas, né? Várias virtudes, todas elas filhas do amor. Porque lá no começo nós
começamos a ter sensações, depois sentimentos, e o sentimento sublime, como Bezerra de Menezes, como essa Armênia que tratou e cuidou do seu algoz, como Chico Xavier, que é um exemplo atual de extremo amor e devoção. Tem uma história linda e singela dele, que uma família muito agradecida pela mensagem, como uma dessa daqui, uma mãe que está chorando a morte do seu filho, recebeu uma mensagem dessa e ter a prova de que a vida segue além do túmulo é um conforto incomparável para o coração de uma mãe. E aí eles deram um Fusca para ele nos anos 70. Pensa, um Fusca valia uma graninha, né? Em 1970 era um carro novo. Ele recebeu o presente e aí ele falou para uma das pessoas que o ajudavam: venda esse Fusca e compra tudo de cesta básica. E assim eles fizeram. Vendeu o carro zero que ele tinha acabado de ganhar, transformou em várias cestas básicas, foi para debaixo do abacateiro, distribuir aquele donativo, igual uma criança quando come melado pela primeira vez. Porque ali é a expressão do amor. Chico Xavier foi uma das pessoas mais doces que vivenciou o maior número que a gente vê nas escrituras, a biografia dele, do quanto ele era doce, singelo e amoroso. E esse amor que cura, esse amor que consola, esse amor que chega no coração de uma mãe, através de uma mensagem, e fala para ela: acalma, mãezinha, seu filho vive. Agora, a gente não vai realmente, como está bem colocado aqui na mensagem, sair daqui, chegar de lá e visitar os nossos entes queridos. Tem lei, tem regras. E nós precisamos alcançar os méritos dessas regras para que nós possamos vivenciar os nossos entes queridos do lado de lá. Então, a lei do amor, ela é muito clara. E ela é muito justa, é outra lei de Deus, a lei de justiça. Você vai ter do lado de lá os frutos, as benesses ou não, do que você plantou. Hoje a gente está tendo aqui mesmo, né? Aqui se faz, aqui se come. Então, no Congresso Espírita, que foi muito lindo, eu não pude estar presente só no último dia, mas eu acompanhei tudo pela Sintonia do Bem, e a minha filha participou do congressinho já pela 4ª vez. Então foi muito lindo todas aquelas palestras ali sobre o despertar do espírito. O tempo todo, se você prestar mais atenção, nós estamos sendo convidados para esse despertamento, para que nós possamos aqui e agora preparar a nossa bagagem para quando partir. Nós nos preparamos para ir fazer uma viagem ali em Rio Verde. A gente escolhe uma roupa bacana, um sapato confortável, abastece o carro, nos organizamos, bem assim. E para essa viagem, todos nós vamos fazer. E não vamos pela primeira vez não, viu? Já fomos outras vezes. Então, a verdadeira vida, isso aqui é a viagem. A nossa verdadeira vida é a vida espiritual. Nós somos espíritos momentaneamente nessa matéria. E não matérias no espírito momentâneo. Então, esse alerta, esse momento aqui, de acerenarmos as nossas emoções, o nosso dia a dia, e termos uma incursão para dentro de nós mesmos e nos perguntar: qual o nível do meu amor? Como é que eu estou amando a mim mesma e ao meu próximo? Será que se eu fosse aquela Armênia
colocada no último, no derradeiro grau da dor, de ver dilacerado tudo que ela amou, incluindo o próprio coração, e ela ter tido a oportunidade de salvar a vida do seu algoz. Será que algum de nós aqui teríamos essa grandeza, esse desprendimento? No mundo de hoje, o que mudou? As guerras políticas, as divergências de opinião, geograficamente, porque um é branco, o outro é negro. Não tem preconceito. Tem. E tem muito preconceito. Nós ainda conseguimos enxergar as coisas de maneira muito superficial. Então, quando eu passo a dinâmica do eu te amo, você é importante para mim, várias pessoas negligenciam isso e acham que não é importante falar eu te amo. Não é importante verbalizar esse sentimento. E é muito importante. Porque o amor tem o poder de curar. O que curou aquele capitão turco, acima de todos os remédios e emplastros que foram feitos, foi o amor, a dedicação, as orações daquela mulher pedindo a Jesus misericórdia, porque ele estava num momento de total cegueira. Então, a gente tem esse entendimento que o meu irmão, que às vezes me causa uma dor, um prejuízo moral, financeiro, afetivo, ele só está num momento de dormência. Ele ainda não acordou para o que é que Jesus veio nos exemplificar. Então, não é fácil. Se a gente estiver aqui na frente falando para você que essa é uma tarefa fácil, não é. As atribulações e a dor a que somos acometidos o tempo todo, nada mais é do que uma pessoa batendo na sua porta, às vezes com o nome de dor, de doença, de dificuldade financeira, de doença em alguém da sua família, para dizer, desperta e toma o caminho certo. Foi para isso que nós reencarnamos dessa vez. Então, qual é o meu legado? O que eu estou deixando aqui? Qual que é o sentido da minha vida até aqui? Trabalhar, pagar conta, comer, dormir, acordar, trabalhar, pagar conta, achar difícil vir nos encontros da casa espírita, em busca de uma melhora momentânea, mas lá em casa eu não me policio, lá em casa eu não faço um culto cristão no lar, lá em casa eu não pego nas mãos dos meus filhos e falo, você precisa aprender valores morais, você precisa aprender que a sua vontade não é única, que você convive com colegas, com pai, com mãe, com irmãos. Então vamos aprender a compartilhar, vamos aprender a esperar e obedecer às leis. Porque o dia que o seu filho não estiver mais no plano físico, e lá no plano espiritual existem as mesmas regras e leis. E o tempo de colher o fruto. Porque se você come um fruto de vez, ele ainda está amargo, apertento, porque ele não foi colhido na hora. Olha o quanto a natureza nos ensina que tudo tem o seu tempo. As estações do ano, primavera, outono, verão e inverno, traz em si um exemplo de amor, de organização, de disciplina fenomenal. Basta você enxergar. Se você puder parar e observar o dia, a noite, tudo que Deus nos proporciona como meio de vida, tem a sabedoria e o amor de Deus. Então é muito importante que nós não esqueçamos isso. Mahatma Gandhi também é um exemplo, um homem conseguiu pacificar todo um território, uma nação, sem levantar um dedo sequer. Vocês já assistiram o filme de Gandhi? Quem não assistiu, por favor, tenha o interesse. É um ensinamento, você tem que
pausar toda hora, para que você possa absorver os ensinamentos que ele traz. Uma das orações dele, ele fala: Senhor, me dá coragem para falar com os fortes. Me ensina a não arrancar aplausos dos fracos com mentiras. Se me dá riqueza, me ensina humildade. Se me deu humildade, me ensina a não perder a dignidade. Então, Mahatma Gandhi também foi um líder espiritual de uma grandeza e de uma nobreza, que ele conseguiu pacificar o povo simplesmente com ações de amor, com ações de grandeza, de humanidade. Então eu gostaria que nós aproveitássemos esse tempo aqui na Casa Espírita para que possamos avaliar qual o nível de amor que nós estamos experienciando hoje nos nossos lares, com os nossos pais, esposos, filhos. Qual que é o legado que eu estou deixando para quando eu não estiver mais aqui? Como que eu vou ser lembrado? Por que nos velórios tem tanta tristeza e tanta dor? Porque é no velório que você descobre que você podia ter amado mais aquela pessoa, que você podia ter abraçado mais, que você podia ter feito aquela comida. Outro dia eu fui num velório e a menina falou para mim: Zizana, se eu tivesse tido a oportunidade de fazer essa dinâmica, eu não precisava estar aqui agora pedindo perdão para o meu irmão, quando ele não consegue me responder. Ficaram 8 anos sem conversarem um com o outro. Ela já não lembrava mais nenhum motivo que a levou a ficar 8 anos distante do irmão. E aquele irmão morreu num acidente, uma coisa muito impactante, e aí ela se deu conta do tempo que ela perdeu por deixar. Quantos abraços de aniversário ela deixou de dar e de receber? Quanto tempo ela perdeu porque está alimentando o orgulho, a vaidade? Nós temos ainda muito enraizados dentro de nós a mania errada de achar que nosso orgulho não pode ser ferido, que nós não podemos pedir desculpa porque eu não fiz nada de errado, sendo que a intenção de se desculpar e de se conciliar não é descobrir quem foi o errado, é cortar esse vício negativo pela raiz e você poder abraçar de novo o seu pai, o seu irmão, o seu vizinho, o seu amigo e dizer: eu te amo, cara, você é importante para mim. Então não precisa da gente esperar chegar aqueles velórios mais sofridos e traumáticos. Setembro agora nós trabalhamos incansavelmente no Setembro Amarelo, que é a prevenção do suicídio, e vimos agora, igual quando Jesus esteve no meio de nós, o quanto a depressão, a falta de amor, o imediatismo, e a gente volta a julgar. Não, eu não tenho tempo de ter depressão não, depressão é frescura. Como se aquela pessoa que está com depressão tivesse tempo para adoecer. Eu sou melhor que ela, eu não tenho nem tempo de ficar doente. Você está ferindo a pessoa, você está rotulando, você está julgando. E aí a gente só percebe que ela é grave quando ela morre. Porque enquanto ela está pedindo socorro, cuidado e atenção, você está rotulando. Você está achando que é frescura. Então vamos ter mais sensibilidade com as pessoas que a providência divina consentiu fazer parte do nosso meio familiar. Vamos prestar atenção.
Como é que está o ambiente afetivo do nosso lar? Será que não tem alguém ali pedindo a minha atenção? Tem maridos tão agradáveis lá fora, colegas de trabalho que te arrancam sorriso, te dá um abraço, e dentro de casa ele não consegue emprestar o ombro para a esposa chorar, para o filho reclamar. E lá fora ele consegue. Então, como disse Madre Teresa de Calcutá, se você quer a paz no mundo, volte para a sua casa e ame a sua família. E reconcilia. Tem alguma coisa que está mal resolvida aí dentro? Tem alguma situação? Porque família, vamos combinar, que é a maior escola do planeta, né? Ali tem os nossos afetos, os nossos desafetos, mas a intenção é essa, é para nos depurarmos. É para que nós possamos ser colocados diante desses desafetos e conseguir amar sem julgar. Nos desprender. A caridade de deixar a pessoa falar. Ouvir é uma caridade, sabia? Não precisa ser só visitar os hospitais, visitar os doentes e fazer aquelas orações lindas lá no leito. É muito válido, mas às vezes dentro da sua casa, você precisa ser a sacerdotisa do seu marido, do seu filho, do seu irmão. E manter dentro das paredes do seu lar esse ambiente que você prega lá fora. Porque senão fica com um nome feio de hipócrita. Que é como faziam os fariseus, né? E aí Jesus falou para mim, amar quem te ama não tem mérito nenhum. Isso os fariseus também fazem. Porque ele já sabia que eu amar quem me ama é muito fácil, não é? Agora vamos ver amar quem não me ama, como fez essa armênia. Ou como fez Bezerra de Menezes, deixar minha filha doente e cuidar da filha doente da outra mãe. Por amor à criatura. Por amor à humanidade. E principalmente por entender que essa essência divina, só para eu encerrar, Simeão já estava bastante ancião e ele morria de vontade de conhecer o Messias, porque ele viveu a vida inteira dele dentro dos templos, ouvindo que ia chegar o Messias, o Consolador prometido. E ele tinha muita vontade de conhecer o Messias. E aí um dia, ele estava no templo, e quando ele olha para a porta, chega um homem, uma mulher e um bebê no colo. E ele sentiu no coração dele que aquele bebê tinha alguma coisa celestial. E aquele bebê era Jesus de Nazaré, trazido por Maria e José. E ele pede, Maria, me dá essa criança. E ele pega Jesus e fala, criança celeste, como que você vai salvar essa humanidade tão perdida? Na maldade, nas guerras. Você tão bebê, como que você vai conseguir nos livrar dessa perseguição, dessa escravidão, dessa crueldade que reside nos homens? E o bebê, né, ficou olhando para ele ali. Mas aí a providência divina, com o movimento da criança, ele colocou a mãozinha no peito de Simeão e fazia assim com a mãozinha. E aí ele entendeu que ele ia fazer isso no coração das pessoas. Então ele descreve que a criança, que o bebê mostrou para ele, que onde Jesus deixou a semente do amor incondicional pela humanidade, está plantada nos nossos corações. Então é uma coisa que ela pode estar latente, adormecida, esquecida, mas ela existe lá.
porque Deus colocou dentro do meu e do seu coração a semente do amor. Então vamos viver para que isso germine e que nós possamos viver o amor de Jesus. Obrigada.